Ei, gente, a paz do Senhor. Estamos de volta, bem-vindos ao nosso encontro. O título da lição de hoje é A Verdade sobre a Queda do Homem. Mas antes de entrar na lição de hoje, eu queria lembrar da lição passada. Semana passada nós falamos sobre a natureza humana e ali nós vimos o conceito acerca do homem. Falamos sobre a natureza biológica, o corpo. Falamos sobre a natureza psicológica, a alma. E falamos sobre a natureza teológica, o espírito do homem. O texto bíblico de hoje está em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 10, que diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: Do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serão como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim, aleluia, pelo jardim na virada do dia, e esconderam-se Adão e Eva, sua mulher, da presença de Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Palavra do Senhor. Irmãos, nós temos 3 objetivos hoje, como sempre. Primeiro é saber que todo pecado está relacionado à rebelião contra Deus. Segundo objetivo é jamais trocar a palavra de Deus por qualquer outra palavra, porque tudo que o ser humano precisa está escrito aqui. E terceiro e último objetivo é resistir ao diabo, ficar firme na fé e se revestir de toda a armadura de Deus que está disponível a todos quantos desejam vitória. Pois bem, amados, Deus sonhou e modelou o homem de modo completo e pleno. Fomos criados segundo o modelo perfeito para refletir a glória de Deus. O restante de toda a criação ficou subordinada a nós, e todos subordinados a Deus, como diz Isaías 43, versículo 7. Quando estamos estudando sobre a queda do homem, nós vamos fazer a seguinte pergunta a nós mesmos e ao texto bíblico: por que o homem desobedeceu ao Senhor, transgredindo o seu mandamento? Na lição de hoje, nós vamos verificar, dentre outros pontos capitais relacionados à queda, diversos aspectos relacionados à tentação e as perdas da humanidade advindas do pecado original. O primeiro ponto da lição fala dos passos iniciais. No início de Gênesis, com referência paralela ao Novo Testamento, o texto bíblico nos apresenta os responsáveis pela queda da raça humana. Observe só. Primeiro, o agente instigador, Satanás. Satanás escolheu a serpente como agente ativo para executar a queda. A pergunta é: por que Satanás usou uma serpente para falar com Eva? Você talvez concorde que Satanás é quem estava por trás da serpente que falou com Eva. Na verdade, a Bíblia ensina isso. No entanto, irmãos, pode ser
que você esteja também se perguntando o seguinte: por que um espírito poderoso falaria por meio de uma serpente? Cara, a Bíblia descreve as táticas de Satanás como maquinações, meu irmão, como artimanha. E esse incidente ajuda a provar isso. O que houve no Éden, escute isso, o que houve no Éden não é nenhuma fábula sobre um animal que falava. É um exemplo amedrontador de uma estratégia inteligente, elaborada para afastar as pessoas de Deus. Como assim? Vamos lá. Satanás, ele escolheu o seu alvo com muito cuidado. Eva era a mais nova das criaturas inteligentes do universo. Assim ele se aproveitou da sua inexperiência e armou um plano para enganá-la. Ele se escondeu atrás de uma serpente, que é uma criatura muito cautelosa. Satanás astutamente ocultou seus objetivos ousados e ambiciosos. Veja também o que ele conseguiu ao fazer com que a serpente parecesse falar, assim como um ventríloco faz com um boneco. Então, primeiro, Satanás ele atraiu e prendeu a atenção de Eva. Ela sabia, escute isso, Eva sabia que serpentes não falam. Seu marido Adão tinha dado nome a todos os animais, incluindo esse, provavelmente, depois de uma análise muito cuidadosa. Sem dúvida, Eva também tinha observado esse animal e chegado à conclusão que ele era cauteloso. Assim, meu irmão, a trama de Satanás despertou o quê? A sua curiosidade. Fez com que ela se concentrasse na única coisa que lhe era proibida em todo o jardim. Segundo, se a serpente estava escondida nos galhos da árvore proibida, a que conclusão Eva pôde ter chegado? Será que ela concluiu que essa criatura inferior, que não falava, havia comido o fruto e depois conseguiu falar? Se o fruto podia fazer tanto por uma serpente, o que poderia fazer por ela? Nós não sabemos, Não sabemos com certeza o que Eva pensou, nem se a serpente ela mordeu a fruta. Mas nós sabemos uma coisa: quando a serpente disse a Eva que o fruto a faria ser como Deus, Eva estava pronta para acreditar naquela mentira. Outra coisa, as palavras que Satanás escolheu também revelam muito, irmãos. Ele semeou dúvida na mente de Eva, dando a entender que Deus estava retendo dela algo de bom e restringindo desnecessariamente a sua liberdade. A trama de Satanás só poderia dar certo se o egoísmo dela fosse maior do que o amor pelo Deus que já tinha lhe dado tudo. Eu vou repetir, meu irmão. A trama de Satanás só daria certo se o egoísmo dela fosse maior do que o seu amor pelo Deus que lhe tinha dado tudo que ela possuía. Porque Deus já tinha dado tudo a Adão e a Eva. Assim como já tem nos dado tudo o que nós precisamos para continuar a caminhada. Tragicamente, a estratégia de Satanás, meu irmão, funcionou. Hoje em dia, Satanás, ele promove o mesmo tipo de egoísmo e modo de pensar. Outra pergunta: quais eram as motivações de Satanás? O que ele queria? No Éden, meu irmão, ele tentou esconder tanto a sua identidade como a sua motivação. Mas com o tempo, ele mostrou quem realmente ele era. Quando tentou Jesus, no deserto, ele sabia com certeza que não adiantava nada usar disfarce. Por isso ele atacou diretamente a Jesus. Ele disse, se proste e me adore. Pelo visto, Satanás sempre teve ciúme da adoração prestada a Jeová. E ele fará, irmãos, escute, de
tudo, ele fará de tudo para impedir que as pessoas adorem a Deus ou para corromper a nossa adoração. Ele tem prazer em destruir a integridade de quem serve a Deus. Aí nós temos o outro agente, o agente ativo, né? A serpente. A palavra serpente sempre está ligada à maldade. Jeremias 8, Mateus 23, ela entrou em cena manipulada por Satanás e interagiu com Eva. Cara, que coisa diabólica. Aí nós temos o terceiro personagem, né? Os agentes passivos, Adão e Eva. Aí, no segundo ponto da lição, ele fala sobre os aspectos da tentação. Ao plano maligno, escute isso, ao plano maligno elaborado por Satanás para derrubar o homem em sua essência, dá-se o nome de tentação. O texto bíblico, meu irmão, ele nos revela que toda tentação é um ataque direto e mortal desferido por Satanás contra o homem. O que diz Mateus capítulo 4? E chegando-se ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. 1 Tessalonicenses 3,5. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Então, o plano dele é esse, é derrubar o homem na sua essência. Aí nós temos o propósito, meu amado. Na queda, o ataque foi dirigido aos agentes passivos da cena, ou seja, ao primeiro casal. Entretanto, isso tem que ficar muito claro, o objetivo do diabo era atingir o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ele concentra os fogos em Adão, porque Adão era coroa da criação. Não podemos esquecer, o propósito de Satanás ao derrubar Adão era atingir o próprio Deus. Aí nós temos o processo. E quando se fala do processo, nós precisamos voltar os nossos olhos para o efeito imediato da tentação. E aqui é interessante também observar o processo pelo qual o mal consumou o seu triunfo sobre a Eva. A narrativa de Moisés, breve como é, pode ser vista como uma ilustração articulada da análise do apóstolo João em sua teoria do mal, como algo que consiste da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. A mulher, conforme nós lemos, quando olhou e viu que a árvore era boa para se comer, houve uma concupiscência da carne, um desejo ardente, de um apetite irregular e um desejo ilegal. Aí o texto diz também que o fruto era agradável aos olhos. Houve o que ali? Concupiscência dos olhos. Um amor desordenado é um desejo daquilo que é meramente belo e atraente, com o desejo ardente de posse daquilo que é meramente enriquece e magnifica. E viu também que ela era uma árvore para ser desejada, que podia dar sabedoria. Houve naquele momento a soberba da vida, o amor impuro da preeminência, a curiosidade incansável que alavancaria para aquilo que Deus havia escondido, a ambição de captar poder acima do que nos é devido e a suposição ímpia, se não de igualdade de Deus, todavia de um direito de nós mesmos sermos independente de Deus. Cara, a estratégia da serpente direcionou a mulher para o engano e a mentira. Como agente ativo no processo, ela começou indagando Eva acerca da única restrição estabelecida por Deus para ela e o seu marido. A única coisa que ela não podia fazer, ela podia fazer tudo no jardim, comer de todos os outros frutos, só não podia comer daquele ali, meu irmão. E o que diz Tiago a respeito da concupiscência? Quando concebida, dá luz ao pecado, e o salário do pecado é a morte. Esta é a genealogia da transgressão. Primeiro,
a um desejo mau, e então, por consequência natural, um ato mau. Assim foi com a nossa primeira mãe. Ela começou com a concupiscência e terminou com o pecado. Escute só, ela permitiu, eu vou repetir, ela permitiu que um desejo proibido fosse nutrido em seu coração, e isto rapidamente se desenvolveu num ato proibido. Mas não podemos esquecer que ela permitiu. Aí nós temos a estratégia. Cara, a mente humana, irmãos, recebe as informações do meio externo, analisa e determina as emoções dos indivíduos. Por esta razão, é prudente reforçar: a mente precisa ser guardada. Ela começa bombardeando a nossa mente com um padrão astuciosamente delineado de pequenos pensamentos importunos, pequenas suspeitas, pequenas dúvidas, pequenos medos, pequenas perguntas, pequenos questionamentos e pequenas teorias. Ele se move vagarosamente, cautelosamente, afinal, o plano dele é bem elaborado, meu irmão, e toma tempo. Então, nunca se esqueça, ele tem uma estratégia para a sua guerra. Ele tem nos estudado há muito tempo. Ele sabe do que nós gostamos e não gostamos. Ele conhece as nossas inseguranças, as nossas fraquezas e os nossos medos. Sabe o que mais nos aborrece. Ele está pronto, meu irmão, acredite se quiser, para investir o tempo que for necessário para nos derrotar. Um dos pontos fortes do diabo é a paciência, que é um dos pontos fracos, infelizmente, da igreja desse século. A igreja desse século é impaciente, por isso se torna alvo fácil de Satanás, porque ele tem o tempo todo para te derrubar. Ele vai ficar ali aguardando você cometer uma falha, abrir uma brecha. Então não se esqueça, meu irmão, guarde a sua mente. Aí nós temos também as propostas, né? O diabo, na tentativa de manipular a mulher, mencionou pelo menos 4 lucros fenomenais que o casal teria se comesse do fruto proibido. Cara, ele é demais. As propostas, se você analisar direitinho, elas sempre são oferecidas no plural, vossos. Então, a primeira proposta é a seguinte: se abrirem os vossos olhos. A serpente insinuava que Deus estaria escondendo muitas coisas de Adão e Eva, as quais eles teriam direito de saber. Assim, ele seduziu a mulher. A outra proposta, ele diz: conhecereis o bem e o mal. Agora, nada ele fala sobre as consequências do mal. Meu irmão, a outra proposta, ele fala: não morrereis. Essa é fantástica. Diante da inverdade de Satanás, Eva se cala, ela não resiste e ela come do fruto. Naquele momento, Gênesis 2:16 e 17 diz que ambos morreram. Irmãos, a ameaça da penalidade que veio sobre Adão foi a morte, e a morte em todas as suas formas, espiritual, física e eterna. No dia em que eles desobedeceram a Deus, morreram espiritualmente. Começaram a morrer fisicamente por se tornarem mortais. E tornaram-se imediatamente sujeitos à morte eterna, a menos, é claro, que fossem redimidos dela. A morte espiritual é a separação ou a perda da comunhão com o Criador. Foi isso que eles perderam, a comunhão com Deus. Porque o texto vai continuar e você vai ver que depois desse evento, esse casal teve filhos e filhas. Então, no momento em que ela come do fruto, irmão, surge o quê? O pecado. O corpo passa a sofrer debilidades físicas.
A alma começa a sentir o peso da culpa. E o espírito, as aflições insuportáveis, como diz o Salmo 31, versículo 10. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Aí a outra proposta, ele diz, sereis como Deus. Essa proposta, ela atingiu a tríplice natureza humana, irmãos. Segundo a serpente, o ser criado, segundo a imagem e semelhança de Deus, poderia alcançar a posição mais elevada. Qual era a posição mais elevada? Ser como Deus. Agora escute isso. Fez muitas promessas a Adão e Eva. A pergunta é, ele cumpriu alguma? Nenhuma, meu irmão. Em vez de dar o que havia prometido, o diabo tirou. Meu amado. Não deu o que prometeu e ainda tirou o que eles tinham. Porque agora nós vamos falar sobre as perdas da humanidade. O que foi que eles perderam? A tranquilidade. Perderam o que mais? A comunhão com Deus. A posição de líderes sobre os animais. Parte da imagem e semelhança de Deus também se perdeu. Tornaram-se prisioneiros do pecado. A virtude da obediência aos mandamentos do Senhor também perderam. A inocência perderam. A pureza dos corpos perderam. Parte da capacidade emocional e física perderam. O paraíso perderam. O lar perderam. A felicidade perderam, meu irmão. E perderam também a imortalidade. Prometeu tudo e não deu nada. E o que eles tinham, Adão e Eva, o diabo tirou. É isso que ele quer fazer com você. Ele vai te prometer um monte de coisa que ele não pode dar. E quando você ceder, quando você abrir a brecha, ele vai tirar até aquilo que você tem. Abra os seus olhos. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Aí nós temos o outro ponto, né? Porque quando você pensa no que Adão e Eva perdeu, você automaticamente imagina o poder diabólico do engano. É o outro ponto da nossa lição. Então, não permita que a sua mente, meu irmão, seja corrompida por Satanás. Não poderia terminar essa lição sem falar dos passos para vencer a tentação. Primeiro deles, resistir ao diabo e todas as forças satânicas. Tiago 4 diz o quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Temos que resistir ao inimigo. Quando pessoas oprimidas, escute isso, se levantam contra seus opressores, chamamos de resistência. Eles tomam posição dizendo mais ou menos assim: não vou ficar mais de braços cruzados. Não vou permitir que esse mal continue. Estou decidido a vencer. Estou decidido a partir para cima. Não vou mais estar diante desse erro todo. Mesmo que tiver que morrer ou viver, vou resistir. Não viverei mais assim. Essa é a ideia daqueles que se levantam em resistência. A maneira bíblica para confrontar e vencer o maligno é através da resistência em oração. Pedro escreveu, amados, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago reforçou o ensino, portanto, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ambos, tanto Pedro como Tiago, deixam claro que nós resistimos ao maligno através das nossas perseverantes orações. Outro passo para vencer a tentação, revestir de toda a armadura de Deus. Lembrando que revestir significa vestir mais de uma vez. Então não saia de casa sem se revestir das armaduras de Deus. Não saia. E qual o significado da armadura de Deus?
Bom, a armadura de Deus, irmãos, é a completa virtude espiritual provida por Deus aos crentes a fim de capacitá-los para a guerra contra as forças do mal. A ordem bíblica é para que os cristãos estejam revestidos de toda a armadura de Deus. Dá uma olhadinha em Efésios 6 aí, do 10 ao 20. Você vai conhecer melhor essa armadura e vai poder usá-la para vencer as forças do adversário. E o que é a armadura de Deus? A expressão armadura de Deus traduz uma palavra grega que se refere ao equipamento completo de um soldado de infantaria. A palavra armadura no texto grego é panóplia, que vem de pan, que significa toda, e opla, que significa armas. Por isso, o apóstolo Paulo enfatiza que os crentes devem tomar toda a armadura de Deus. Essa armadura espiritual é formada por diferentes elementos, mas é também uma perfeita unidade. Isso significa, queridos, que no ensino bíblico não faz sentido usar apenas uma ou outra arma espiritual e desprezar as demais. Ou alguém está vestido com toda a armadura, ou está completamente vulnerável aos ataques de Satanás. E a outra pergunta é: por que devemos vestir a armadura de Deus? Simples. Devemos estar vestido de toda a armadura de Deus, porque cada cristão verdadeiro está envolvido em uma intensa batalha espiritual. E o outro passo para vencer as tentações, irmãos, é: fuja da imoralidade sexual, da idolatria, do amor ao dinheiro, das doutrinas estranhas, das ofertas do mundo, da ira, da malícia, da maledicência, das palavras torpes, das paixões da carne. Fique longe da imoralidade sexual. Paulo, falando aos Colossenses, ele diz: façam morrer, portanto, os membros do seu corpo com respeito à imoralidade sexual, impureza, paixão desenfreada, desejos prejudiciais, ganância, que é idolatria. Amado, olha essa ilustração aqui. Um pescador pesca num lugar onde sabe que tem o tipo de peixe que ele quer. Ele escolhe a isca com cuidado, joga o seu anzol na água, com paciência ele espera o peixe morder a isca. Quando isso acontece, o pescador puxa o anzol e pega o peixe. Às vezes, a mesma coisa acontece com as pessoas. Olha o exemplo dos israelitas, eles estão próximos de entrar na terra prometida, eles acampam ali, perto de Moabe. O rei de Moabe, sabendo que eles estão na proximidade, prometeu muito dinheiro a um homem chamado Balaão, para que ele fizesse mal aos israelitas. Como Balaão não conseguiu, acabou achando um jeito de os israelitas fazerem mal a eles mesmos. Escuta isso. Ele usou as mulheres de Moabe como isca. Elas tinham que ir até o acampamento dos israelitas e seduzir os homens. Números 22 você vê isso. 31 também. A pergunta é: será que o plano de Balaão deu certo? Irmãos, claro que deu. Milhares de israelitas cometeram imoralidade sexual com as mulheres de Moabe. Eles também começaram a adorar outros deuses falsos, incluindo Baal de Peor, que era o deus do sexo. Como resultado, 24 mil israelitas morreram quando estavam, irmãos, quase chegando à terra prometida. Ah, irmãos, isso é forte. Por que? A pergunta é essa. Todos eles pecaram porque eles só pensaram nos seus próprios desejos. Esqueceram tudo o que Deus havia feito por eles. Os israelitas, como nós, tinham motivos para serem leais a Deus, irmãos. Graças a Jeová, eles não eram mais escravos no Egito. Graças a Jeová, eles não passavam fome no deserto. E graças a Jeová, agora eles estavam vendo a terra prometida. Mesmo assim, eles se deixaram levar pela imoralidade sexual. O apóstolo Paulo disse, 1 Coríntios capítulo 10, 8, não cometamos imoralidade sexual, como algum deles cometeram imoralidade sexual só para caírem. Assim como os israelitas, irmãos,
que estavam perto de entrar na terra prometida, nós estamos bem perto de entrar em Jerusalém Celeste. Ah, meu irmão, pega essa visão. O mundo de hoje, ele é muito mais viciado em sexo do que no tempo de Moabe. Isso pode influenciar, na verdade tem influenciado muitos servos de Deus. Na verdade, a imoralidade sexual é a isca que o diabo mais usa para fazer as pessoas pecarem. A pergunta é, irmãos, será que vale a pena trocar a vida eterna no novo mundo por um simples momento de prazer? Claro que não! Vale a pena obedecer a Deus. Então, a palavra de Paulo é pertinente. Fujam da imoralidade sexual. Eu quero concluir dizendo o seguinte, irmãos. A batalha espiritual faz-se intensa no corpo físico, uma vez que é preciso combater as inclinações da carne. As fortalezas do mal tentam sufocar o espírito. Assim na alma, essa mesma batalha ela é sentida no confronto das ofertas mundanas, de novos sentimentos e emoções postas à vontade de Deus. E para finalizar, eu vou lembrar de Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Guarde a sua mente e a vitória é certa no nome de Jesus.